Oi, meu nome é Pedro e eu tô aqui para desafiar aquilo que você pensa sobre a Bíblia e sobre si mesmo. E também para te mostrar que talvez o principal motivo pelo qual você não lê a Bíblia é porque você não quer ler a Bíblia. Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite, trocar uma ideia com a gente. Estou muito feliz de receber você. O Pedro é um amigo já de muitos anos, a gente estudou junto no seminário. A gente estava aqui fazendo as contas, pelo que eu entendi então, quando eu estava no quarto ano, o Pedro estava chegando no primeiro ano. E é uma alegria poder testemunhar, né, do crescimento, do desenvolvimento e te receber hoje para conversar. Pedro tá no seu segundo ministério hoje como pastor de jovens, então tem uma experiência para somar e contribuir com a nossa conversa aqui, mas também atualmente é professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde a gente estudou, mas eu queria que você dissesse coisas a seu respeito, as coisas que você tem vontade de dizer a seu respeito, não as coisas que as pessoas acham que tem que dizer sobre você. Quem é o Pedro? Diz aí, Pedro. Eu sou o Pedro, eu sou casado com a Tamires, hoje moro em Atibaia, sou de São Paulo, originalmente. Pastoreei quase 8 anos na Igreja Cristã Evangélica e hoje estou fazendo aí meu 3º ano de ministério, servindo junto na Igreja Batista Revive em Atibaia, um projeto que começou ali em 2020 e agora, no finalzinho de 2019... Uma igreja plantada durante a pandemia, Uma igreja, né? que surge durante a pandemia. Loucura. Ela fez 2, 3 cultos antes do início da pandemia e ela acabou. Ela voltou para online, na verdade ela nasceu no online, né? Porque ela surge em comecinho em 2020 e volta para online. Eu cheguei para somar em 2022, hoje eu sou responsável por todas as faixas etárias da igreja, de crianças a jovens adultos, e cuido também da parte educacional da igreja, junto com um dos outros pastores do nosso colegiado, que cuida mais da parte de visão e formação espiritual, e eu cuido da parte educacional da igreja junto com ele. Faltou dizer que você é pai de pet, fala a verdade. Não, não sou pai de pet. Confessa! Eu não sou pai de pet. Confessa! Mas eu e Tamires não temos filhos conosco, nós temos um filho no céu com o Senhor, mas nós temos 2 gatos, o Judas e a Dalila, que, assim... Posso até contar a história, ela é engraçada. Mas eu, quando fiquei noivo, prometi pra Tamires um cachorro de presente no nosso noivado, e era o cachorro que ela sempre quis ter. Mas a minha sogra deu um gato pra nós de presente durante a lua de mel, que nasceu de um dos filhos dela. Isso foi um presente? E ela me deu um gato de presente. Só pra entender. E aí depois o plano do cachorro foi embora, porque não tinha como ter 2 bichos na casa pequenininha que a gente morava na época. E aí nós temos gatos. E a família da minha esposa tem mais gatos do que pessoas, nós fizemos essa conta recentemente. E aí, como eu entrei pra essa parte da família também, não ela só pra minha, não tem jeito. Eu tenho gatos. É isso aí, muito bom, muito bom. Pedro, suas redes sociais, porque aí a galera pode te acompanhar, o Pedro sempre compartilha muito as pregações, podcasts, produz muito conteúdo que é muito voltado para as novas gerações também, né? Sim. Eu tenho um podcast, ele tá num processo de mudança de nome, nem vou dar o nome antigo porque ele vai sumir, mas se você pesquisar no Spotify pelo meu nome, Pedro Vercelino, com C, você acha o material que eu tenho produzido lá. Normalmente são as séries que eu tenho feito na minha igreja, elas misturam ali séries que são expositivas, prego livros inteiros, e às vezes alguns temas específicos eu abordo entre séries, e no meu Instagram também eu coloco isso lá, Pedro Vercelino, @Pedro Vercelino, você me acha por lá também. Muito boa. Pedro, ao longo desse tempo, pastoreando novas gerações, né? Eu também tô relativamente há pouco tempo à frente do Ministério de Jovens, completou 5 anos agora, e é muito interessante como no processo de formação da nova geração, no contexto da igreja, como as pessoas tentam apelar para caminhos alternativos. Quando você fala de orientar as famílias na igreja, a gente quer usar a Bíblia, vamos lá orientar biblicamente as famílias, e é assim. Quando você vai pensar no adulto, no idoso, não, porque é a palavra de Deus. Você vem para o culto, não é a palavra de Deus. E aí, estranhamente, parece que quando vão se pensar ministério de jovens, as grandes preocupações é como o mundo está seduzindo os jovens e como a gente precisa criar um ambiente mais descolado para receber os jovens. Eu lembro que eu dei uma matéria lá no seminário, que era educação orientada às faixas etárias, né? E eu dei o módulo de educação de jovens. E era muito frustrante ouvir as pessoas em processo de formação, né, perguntando como que era feita a decoração do culto, onde a gente comprava o pallet para decorar a igreja. Eu falava,
Cara, é sério que a hora que a gente vai pensar a construção do caráter de Jesus... Formação espiritual da nova geração. Aí você tem que apelar para outras coisas e parece que a Bíblia vira acessório, não é o caminho, né, que conduz. Como que tem sido para você, ao longo desses anos de ministério, esse processo de mentalidade, de construir uma mentalidade bíblica na juventude? Daniel, eu acho que existem 2 fatores que contribuem para esse cenário. E o primeiro dos fatores é uma subvalorização do potencial do jovem. A gente olha pro jovem e diz o seguinte: o jovem não tem condições de lidar com isso. Ou isso não é para ele ainda. São coisas que ainda requerem dele uma maturidade que ele ainda não tem. E aí você olha pro jovem na faculdade fazendo Física 3 e se pergunta assim: como é que ele não tem condições de ler a Bíblia? Cara, ele tá numa matéria que ninguém passa de primeira fazendo engenharia. Por que ele não consegue estudar a Bíblia? Aí você olha pro adolescente que tá aprendendo 85 fórmulas de química. Minha esposa, ela vende drogas profissionalmente. Ela é farmacêutica. É isso que ela faz da vida. Ela teve 4 semestres de química. E como que alguém que faz 4 semestres de química não pode estudar a Bíblia? Então eu acho que existe, em primeiro lugar, uma subvalorização do jovem. A gente acha que ele não é capaz, isso não é pra ele. Talvez não... Acho que isso acontece ainda mais com o adolescente do que com o jovem. Mas eu acho que isso é um dos fatores. Mas o segundo fator, eu acho que tem a ver com a maneira como nós cremos e nos apropriamos do evangelho. Nós cremos e nos apropriamos do evangelho como se o evangelho fosse simplesmente um mecanismo de gestão dos pecados das pessoas. Jesus veio para salvar pessoas e salvar pessoas dos seus pecados e garantir para elas uma vida no céu. E se esse é o evangelho crido, Jesus é um gestor de pecados das pessoas, então toda a redenção que engloba a vida do indivíduo como um todo não faz parte da mensagem central do evangelho. A transformação não faz parte da mensagem central do evangelho. A mudança de vida não é diretamente associada com a fé. Fé se torna simplesmente uma apropriação intelectual e não uma transferência de lealdade de um senhor ao outro. Um novo dono, né? Ganhar um novo dono. De sair de si mesmo para entregar totalmente ao outro. E aí esse evangelho da gestão de pecados, ele exime a necessidade de crescimento. Logo, o guia de crescimento, a escritura, deixa de ser útil. Porque o que importa para nós agora é como um jovem que faz uma profissão de fé não abandona essa profissão de fé intelectualmente. Então o que eu faço com ele? Eu simplesmente restringo ele das outras influências que vão convencê-lo do contrário do que um dia eu fiz ele aceitar, que era a resposta. O desafio é te manter aqui dentro. Exatamente. Ainda que aqui dentro tolhido de pensamento, não orientado biblicamente, mas se estiver indo pra igreja, tá tudo certo. Ainda que você continue sendo o mesmo que você é lá fora, ou que você tem o risco de ser lá fora, mas se você está dentro das 4 paredes da nossa igreja, isso pra nós é o que importa. E a gente fica medindo, né, espiritualidade, maturidade, a partir de frequência, a partir de elementos quantitativos e pouco baseado nos critérios que Exatamente. Deus apresenta. E aí eu não sei assim, quando que vira a chave, então, né? Quem segue uma mentalidade assim, quando que vira a chave e fala assim, bom, agora esse cara precisa da Bíblia. Porque assim, até aqui a ideia era não deixar esse cara se masturbar, não deixar esse cara ver pornografia, não deixar ele namorar com alguém incrédulo do mundo. Não votar errado na próxima eleição, e errado tem a ver com, com a nossa visão de vida. E aí parece que você vai construindo referenciais de desempenho que são completamente baseados em rendimento. Isso. E a Bíblia se torna um dos recursos, e não o recurso. Eu acho que essa é a grande questão, né? Existe muita verdade no mundo. Toda verdade é uma verdade do próprio Deus, que é de quem emana toda verdade. Mas a gente perdeu uma noção de que a Escritura é, como verdade, revelação do próprio Deus. Se eu preciso de algo que Deus tenha a me dizer, ou Deus tenha a me dar, ou se eu quero organizar minha vida em torno do próprio Deus, eu preciso ouvir de Deus o que Deus tem a me dizer sobre qualquer área da minha vida. Então eu preciso da Escritura. O problema é que a nossa cultura hoje elevou os gurus de tudo quanto é área possível do conhecimento a um patamar de autoridade maior do que o patamar da Escritura. Eu não olho mais para a Escritura como a voz de Deus no meu mundo, como um Deus que ainda fala e não como um Deus que falou. Acho que essa é uma das visões errôneas da Escritura, né? A Escritura é o que Deus disse. Não, a Escritura é o que Deus está dizendo no mundo. Deus ainda está dizendo. Ler a Bíblia é um encontro com a voz do próprio Deus. Hoje. E aí eu digo o seguinte, não, mas o que Deus disse num mundo que é totalmente diferente do meu. Logo, Deus não tem algo a dizer hoje, porque ele disse lá atrás. O meu mundo é diferente do mundo das Escrituras. Mas essa é uma visão contrária ao que a própria Bíblia se propõe a ser. Ela é um livro perene. Ela é um clássico. E clássicos sempre projetam um mundo à frente deles.
Clássicos sempre dizem, o que foi escrito aqui foi escrito num momento específico para ser lido ao longo da história. Deus planeja, a natureza da escritura é assim. Foi dado lá atrás para ser lido ao longo da história. Esse não é o livro de Israel. Esse não é o livro dos primeiros cristãos gregos do primeiro século. Esse é o livro do povo de Deus. E do povo de Deus ao longo de toda a história. Agora, Pedro, quando a gente adota uma concepção assim das escrituras, correta das escrituras, isso orienta toda a nossa vida. Eu lembro de conversar uma vez com você e você falar um negócio assim, cara, eu sou chato, né? O que eu faço? Eu sei ensinar a Bíblia. E eu vejo, assim, as referências midiáticas de ministérios com juventudes muito baseadas em performances. E parece que quando você tira essa performance, essa casca, sobra pouca coisa. Pode falar. Do outro lado, a gente tem gente que arroga uma fidelidade às escrituras, mas que é chata pra caramba. É embaçado de ouvir. Então, assim, ao mesmo tempo, né, a gente precisa de um movimento que considere o valor das escrituras que transmitem vida, e isso precisa ser encarnado com igualmente vida. Eu não tenho o direito de tornar chata a revelação de Deus. Eu acho que um dos maiores movimentos, eu li um artigo recentemente que dizia o seguinte, pare de tentar tornar a Bíblia relevante para os seus adolescentes. E eu acho que esse é um movimento muito real que nós fazemos. A gente ainda acha que a gente precisa convencer o adolescente de que a Bíblia é útil para ele, de que a Bíblia é interessante para ele. Em vez da gente mostrar a Bíblia fazendo exatamente isso que é o que ela se propõe a fazer. E aí nós tentamos tornar a Escritura o que ela não é, ao invés de abrir os olhos das pessoas para o que ela realmente é, de fato relevante, de fato poderosa. Numa das matérias de interpretação bíblica que eu ensino, eu sempre digo isso para as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia porque elas acham que a Bíblia é chata. Mas que elas nunca talvez tiveram um encontro real de experimentar a Bíblia como um livro além de um livro de ideias, mas como literatura que a Bíblia é. Puxa, a Bíblia tem histórias de romance. A Bíblia tem palavras de sabedoria do tipo Jordan Peterson. A Bíblia tem histórias de assassinato e sangue, cabeças rolando. Cara, eu curto muito o Senhor dos Anéis. E o livro de Reis é tipo o Senhor dos Anéis, tá ligado? É isso, eu tô agora na leitura bíblica anual, lendo o Segundo Reis, e eu falo, cara, isso aqui não perde em nada pra qualquer série da Netflix. Exatamente, a molecada, tipo, aquele tabu, né? Desculpa, se vocês quiserem cortar, vocês cortam. Mas tipo, uou, Game of Thrones foi incrível. Cara, dá uma olhadinha em Crônicas. É aquilo, é cabeça rolando, gente traindo gente morrendo, e aí não tem dragão, mas em Jacó tem, em Jó tem um lá, e, cara, tem isso na Bíblia, entendeu? Aí você chega no Apocalipse, é tipo Star Wars, tá ligado? Então, existe muita relevância e encanto nas escrituras, mas a gente ainda acha que a gente precisa fazer a Bíblia o que ela não é. E eu acho que a maior maneira das pessoas, de fato, levarem a sério a Bíblia, é experimentarem o poder que ela tem. Você falou, né? As grandes referências midiáticas são gente de alta performance e de pouca teologia, né? É porque acho que essas pessoas decidiram acreditar no poder que elas têm do que no do poder da Escritura. Eu decidi me comprometer com o poder da Escritura e não no poder que eu tenho. Porque, cara, se você ouvir o meu podcast um dia, você vai descobrir isso. Minha dicção é horrorosa. Eu falo rápido pra caramba. Não dá pra ouvir no 2.0. 2.0. Eu tenho um aluno, numa matéria que eu tô lecionando nesse semestre, ele falou assim, professor, eu ouvi os seus podcasts antes de vir pro seminário, eu achava muito legal, só que eu ouvia no 0.25, menos. E o senhor dá aula em 2x. E assim, é meio complicado, ou eu presto atenção ou eu anoto. Eu sei, é ruim, tá bom? São várias coisas da minha própria personalidade que interrompem esse processo de ensino. Mas em algum momento eu falei assim, cara, Deus tem mais poder do que eu. Então eu prefiro ser um canal do que ser a fonte. Eu vou deixar a palavra de Deus ser a fonte, porque ela aponta para a verdadeira fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou um canal e a Bíblia é um canal. A Bíblia não é um fim em si mesmo. Eu sou um canal que ajuda as pessoas a olharem para a Escritura. E a Escritura pega o meu coração e me coloca diante de Jesus para me mostrar e me lembrar o que ele tem capacidade de fazer por mim. Então eu acho que é por isso que eu uso a Escritura. Porque a Escritura é a declaração de que eu não sou, mas que Jesus é. De que eu não tenho, mas que Jesus tem. De que eu não posso, mas que Jesus pode. E o que a Escritura faz é dizer o seguinte, então venha a fonte daquele que pode. Venha se apropriar do poder daquele que está dando livremente poder. Então eu acho que essa é a grande vantagem de ensinar a Escritura. Eu estou dizendo, as pessoas não precisam olhar para mim e para o meu sucesso para serem transformadas.
elas precisam ter os seus olhos desvendados, como Paulo diz em 2 Coríntios, para a glória do Senhor. E ao contemplarem a glória sendo transformados pelo Senhor, que é o Espírito. Isso ajuda a gente no processo de formação de discípulos, porque isso torna as pessoas discípulos de Cristo Jesus. Exatamente. Dizer isso, que eu vou dizer agora, não é aceitar ou lidar com indiferença às falhas dos líderes. Líderes, tem aquele livro de teologia pastoral que diz que Jesus é uma parábola de Deus e pastores são uma parábola de Cristo. Eu não gosto muito da ideia, mas assim, eu entendo ali o conceito de assim, o ministério pastoral é personificar o próprio Cristo, de alguma maneira viva. Dizer, né? É como Paulo dizendo assim, olha, você pode me imitar porque eu estou imitando Jesus, né? Agora, a gente precisa reconhecer que há limites nesse processo e que eu não quero formar a imagem do Daniel, não é formar a imagem do Pedro nas minhas ovelhas, né? Mas é formar a imagem de Jesus. E quando a gente aponta essas direções, a gente ajuda as pessoas a entenderem nossas próprias falhas como pastores, nossos próprios limites naquilo em que elas não podem nos copiar, naquilo em que elas precisam nos corrigir, nos repreender e entender aquilo em que elas têm que ser assemelhadas a Cristo Jesus. Recentemente, acho que no final do ano passado, teve um grande escândalo aqui em Alphaville envolvendo um cara, eu não sei se ele era um pastor, mas era um líder de uma igreja com uma forte presença de jovens em que ele vinha a público se retratar. E era muito interessante porque na retratação ele pedia assim, ele lamentava eu assisti. Tipo assim, se eu te ofendi. Só que assim, ele tinha abusado sexualmente de algumas meninas. Então não era assim, não tinha dúvida de talvez se eu te ofendi. Era um crime cometido. E no final, o processo foi a julgamento e foi questionada a questão do abuso, mas independente do veredito final, era um pastor movimentando uma geração dizendo, sejam como eu, olha que palavras incríveis, e dormindo torto à direita com várias meninas da igreja. Então assim, eu não quero que a gente não ensina a escritura porque vai que um dia a gente erra, daí pelo menos eu falei para seguir Jesus. Mas a gente admite não a possibilidade, mas a realidade da falibilidade humana. E a necessidade de que os olhos estejam orientados, né, voltados para Cristo Jesus. Então isso é seguro para nós que ensinamos, mas sobretudo isso é segurança para aqueles que recebem o ensino. Para que seus corações sejam devotos a Cristo Jesus, para que sua lealdade pertença a Cristo Jesus. Eu acho que isso coloca todo mundo no seu devido lugar, né? Não deixa ninguém trocar de lugar. Exatamente. Porque no final, lembra a gente que todo relacionamento da vida cristã é um relacionamento com Jesus. Um relacionamento com o próprio Deus. E que esse relacionamento a partir da ressurreição de Jesus não é mais um relacionamento mediado. E acho que esse talvez é uma das grandes dificuldades. Isso aí. Todo relacionamento, às vezes, dentro do Ministério de Jovens e Adolescentes, é um relacionamento mediado. É o adolescente ou o jovem, o discipulador. O meu discipulador tem palavras de sabedorias da parte do próprio Deus pra mim. Nada diferente. Meio sacerdotal, uma parada. Nada diferente do magistério católico. É. E a gente tá batendo neles, mas o que a gente faz no fim do culto às vezes? A gente impetra a bênção apostólica, que só nós podemos dar às pessoas e estender a mão pra recebê-la. Como se nós fôssemos alguém que tem algo pra dar de Deus de que as pessoas já não tenham. Eu acho que dos grandes problemas quando a gente lida com a escritura é que a gente parte da perspectiva da escassez e não da abundância. Sempre a gente tá dizendo pro jovem assim, te falta algo, te falta algo, te falta algo. E olha, na escritura você vai encontrar o que tá te faltando. O problema é que se ele tá sempre faltando algo, ele nunca vai ser completo, nunca vai ser cheio disso. E aí, sempre lhe falta ele nunca algo. tem algo pra oferecer Ele também. nunca tem algo pra oferecer. Só que quando a gente fala sobre Jesus, por meio do Espírito habitando em nós, eu não parto mais da escassez, eu parto da abundância. Eu já tenho tudo. Então por que eu me aproximo da Escritura? Não é porque a Escritura me falta, mas é porque a Escritura vai me mostrar, usar todo o potencial que já habita em mim pelo poder de Deus no Espírito. Então quando eu indico para um jovem, cara, você precisa ler a Bíblia. Não é porque falta algo para ele, mas é porque Deus nele está dizendo, cara, eu tô te dando uma nova vida. E essa vida é um potencial que você não faz ideia. Mas eu deixei escrito como essa vida funciona. Descubra a verdade a seu próprio respeito. Porque, né? Exatamente. Descubra quem você é agora. Tá aqui, ó. Deus tá te mostrando quem você é agora. Quando o apóstolo Paulo fala que a gente foi abençoado, né, com todas as bênçãos espirituais, eu fico pensando assim, de quanta bênção eu preciso para viver a vida? E aí, assim, a percepção paulina não é muita bênção, bastante bênção,
ou bênção o suficiente. É toda. Quer dizer, não falta. Se não falta, é assim, viva de acordo com o que você tem. Isso, né? com o que você tem. Então, muito Exatamente. doido. Agora, Pedro, na prática, como isso tem orientado as construções de ensino no contexto da igreja? E eu queria que a gente pensasse um pouquinho nos aspectos emocionais, porque a gente vive um momento social em que é muito acessível, é muito honesto o diálogo dos problemas de ordem mental e de ordem emocional. Aquilo que os nossos pais tinham dificuldade de dizer, de se abrir, de se expor, eu devo conseguir contar nas mãos do presidente quantas vezes eu vi meu pai chorando. Isso aí. Porque era uma coisa assim, era uma expressão de vulnerabilidade impossível de ser revelada, Que aparentemente era incondizente com o seu próprio ser. com o papel e com quem... Então era assim, era chocante. Minha mãe chorando, beleza, mãe, mulher, você ainda tem aquela coisa assim, mas o meu pai chorando, não, meu Deus, né? Então eu acho que a nossa geração e a deles, né, porque a gente já tá ali assim, mais, né? Mas essa geração nasce num momento em que a honestidade, a franqueza para abordar as questões de ordem emocional, ela é muito mais presente, muito mais marcante. Mas qual é o risco hoje de, nessa liberdade de tratar das demandas emocionais, não considerar a voz de Deus ao pensar as questões e os dilemas de ordem emocional, como se as escrituras tivessem um lugar específico para um ambiente da vida, e não neste? Cara, acho que essa é uma pergunta que vale um podcast. Nos últimos 3 meses, eu tenho mergulhado dentro do mundo do aconselhamento, do cuidado pastoral, nesse assunto das emoções. Tô ensinando sobre isso nos Jovens Adolescentes da Igreja, uma série agora sobre emoções e tudo mais. E a gente também vai estar começando uma aqui sobre é verdade, conversei com o Natan sobre isso recentemente. E eu acho que a gente decidiu de que a Bíblia não tem nada a dizer sobre as emoções e como elas funcionam. E a gente decidiu que emoções são tudo. Mas o pêndulo, na verdade, foi simplesmente pro lado oposto, porque talvez nas gerações anteriores a nós, as emoções eram nada. Suprima suas emoções, ignore suas emoções, não falemos sobre emoções. Ser alguém emocional é ser alguém fraco. O que importa é ser alguém racional. Pessoas racionais não agem de acordo com o que elas estão sentindo. Só que hoje o pêndulo foi pro outro lado. Eu sou uma pessoa emocional e eu ajo e vivo e sou aquilo que as minhas emoções demonstram sobre mim. Mas isso... Sinto, logo existo. Exatamente. Saiu do penso, logo existo, Exatamente. pro sinto, logo existo. Isso é fruto de uma má compreensão do que emoções são. Emoções são simplesmente a janela dos nossos corações. Elas são simplesmente o termômetro do que acontece com a gente por dentro. E emoções não são essencialmente ruins. Nem as emoções negativas, se a gente pode chamar aquelas emoções que nós não gostamos de sentir, não são essencialmente ruins. Eu digo para os adolescentes que existe uma forma matemática para você falar sobre emoções. São situações externas, mais percepções internas, que é igual a respostas emocionais. Repete aí que essa é boa. Situações externas, mais percepções externas, igual a respostas emocionais. Como que isso funciona? Se algo que acontece comigo, algo externo a mim acontece comigo, eu internamente atribuo um valor negativo a isso, digo, isso é ruim, eu não gosto disso, a minha resposta emocional, ela é negativa. Então, se o Daniel me ofende, me xinga, essa é uma situação externa a mim, eu olho para esse xingamento que o Daniel faz comigo e digo, isso é ruim, atinge quem eu sou, eu não gosto de ser considerado dessa forma, minha percepção interna sobre o que aconteceu externamente. A minha resposta emocional, por vezes até involuntária, e eu não sei quando ela vem, ela simplesmente surgiu. Eu fico com ódio, irado, triste. Me fecho numa depressão, porque agora o Daniel mexeu com a minha estrutura de quem eu sou. Ele abalou a minha existência. Então, emoções, elas não são a causa de nada. Elas são sempre o resultado de algo. Elas são sempre a exteriorização de algo interno que está acontecendo lá dentro. E aí, qual é o grande problema? Nós começamos a acreditar que emoções não podem ser transformadas. Que emoções não são mudadas. E a gente vive um determinismo biológico que diz o que você sente é o que você é. É uma absolutização de um aspecto que é secundário, sendo colocado como primário. Né? Isso, e as pessoas estão dizendo, tudo bem sentir o que você sente. Sim, verdade, sinta o que você sente. Porque quando você sente o que você sente, você é chamado a fazer algo, a lidar com o que você está sentindo.
Então, eu creio que as emoções fazem 4 coisas pela gente. Elas nos comunicam algo, elas estão mostrando quais são os nossos valores, quais são os nossos amores, o que a gente considera bom, ruim, certo e errado, o que a gente ama muito e tem medo de perder, ou o que a gente despreza e por isso não gostaria de ter. Elas nos ajudam a nos comunicar, porque emoções conectam. Elas comunicam, elas nos ajudam a nos conectar, porque quando você expressa suas emoções, a mim, eu respondo a elas. Eu posso tanto te acolher quanto te rejeitar. Ou ao expressar minhas emoções, eu estou gritando, alguém me ajude. Então emoções nos conectam. Mas emoções também nos motivam. A gente sente elas no corpo. Elas nos colocam em movimento. Elas nos fazem sentir coisas, agir coisas. O medo causa... Você, casado com uma médica, você sabe disso. O medo causa sudorese, dor de cabeça, abre as pupilas, coloca a gente em estado de alerta. O medo me impulsiona a fazer algo, a me proteger, ele mexe com o meu corpo. Mas acho que um aspecto que a gente perdeu, e esse é o valor da escritura ao falar das emoções, é que as emoções, elas nos elevam. Elas nos fazem olhar para Deus. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Então as emoções, de alguma medida, são parte do plano de Deus para o meu relacionamento com Ele. Emoções são uma expressão de adoração. Então quando as minhas emoções me direcionam a qualquer coisa que não o próprio Deus, como os salmistas mostram vez após vez, né? Tô triste, tô bravo, tô com raiva, vou falar com Deus sobre isso. Ou não, tô triste, com raiva, tô bravo, vou matar alguém. A gente perde uma das características das emoções serem parte do plano de Deus para nossa vida. Qual é essa parte desse plano, né? Elas nos ajudarem a enxergar quem nós somos e a reorientarem os nossos corações em direção a Deus. Por isso que a gente deveria lidar com emoções, não ignorá-las. E lidar com emoções é simplesmente fazer o quê? É identificá-las, dar nome a elas, avaliá-las. O que elas estão me mostrando? O que elas estão me dizendo sobre mim? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que eu sinto o que eu sinto? Então, examiná-las. E aí eu digo, eu deveria estar sentindo isso? Ou melhor, eu deveria estar valorizando isso desta maneira ao ponto de sentir o que eu sinto? Deveria amar isso de tal maneira ao ponto de que eu me expresse dessa forma? E então lidar com elas. E onde eu lido com a emoção? Eu não mudo a emoção. Eu mudo a percepção interna que eu tenho da realidade, então a minha resposta emocional muda. Porque nem o contexto eu consigo mudar, eu não tenho poder sobre como talvez as pessoas vão agir contra mim. Você continue me xingando. Eu não posso dizer, eu não posso controlar você para que você não me xingue. Exatamente. Mas eu posso, de alguma maneira... Mas eu posso interpretar essa realidade de outra maneira. Isso pode deixar... Como eu valorizo demais a minha imagem, me acho importante demais, eu gosto que as pessoas me queiram bem, quando você me ofende com uma característica do meu corpo, que você tirar sarro dela, eu fico mal por quê? Porque você ofendeu uma coisa que é importante pra mim. As pessoas mexeu gostariam com valor, com você um amor. Com valor. Agora, quando este amor é colocado no lugar correto, eu acho que essa é a grande sacada das emoções, é uma redenção dos amores, é uma transformação do que eu amo, e não só o que eu penso. Aí, óbvio, entra a questão cognitiva, porque eu começo a considerar coisas que eu de fato deveria estar amando por causa do valor que elas têm. E aonde que está esse padrão? A escritura. Esse é o papel da escritura na redenção das emoções, por exemplo. A escritura vai me dizer o que é o mais valoroso, o que é digno de ser amado, aonde o meu coração deveria estar focado, aonde ele deveria sair dos tesouros da terra e ser colocado nos tesouros do céu. É a escritura que vai me dizer, não é a realidade, nem eu mesmo. A escritura vai me dizer, ame isso, valorize isso, goste disso, queira isso. E então, quando o meu coração vai sendo reorganizado, eu posso viver as mesmas experiências, com respostas diferentes. Agora. Porque eu estou com percepções internas renovadas. Agora, existe essa percepção que você tem assim, ela denuncia um equívoco acerca das emoções, porque a gente diz coisas do tipo assim, eu não controlo minhas emoções. Isso. Só que é interessante, porque isso contraria uma verdade das escrituras. Porque se há imperativos bíblicos dizendo sinta tal coisa, se alegre, e não sinta outras coisas, quer dizer que quando eu não sinto o que a Bíblia diz pra eu sentir, eu tô pecando. Com certeza. E quando eu não sinto o que ela diz pra eu sentir, eu estou pecando. Exatamente. Então, quando a gente ouve alegrem-se, novamente digo alegrem-se. Então, assim, não estar alegre é pecado, porque é uma afronta direta a um mandamento de Deus. Com certeza. Óbvio, a gente precisa de uma definição de alegria, de uma definição de tristeza, reconhecer que a presença da tristeza não é a ausência da alegria, é possível que esses sentimentos antagônicos coabitem, eles não são assim, eles não estão de mal um do outro, se um entra na casa o outro sai. As emoções, acho que elas são complexas ao ponto da gente sentir várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então,
me preocupa essa absolutização dos aspectos emocionais e esse discurso que diz que o sentimento é algo em que eu simplesmente me deleito. Ele é arrebatador, como se eu fosse completamente passivo às coisas que eu sinto. De novo, eu preciso recorrer às escrituras para orientar a minha percepção sobre os sentimentos. Do contrário, os meus sentimentos vão orientar as minhas percepções sobre as escrituras. Eu acho que, inclusive, Daniel, esse é o motivo pelo qual a gente vai lidar, e eu acho que a gente vai voltar a lidar cada vez mais com a questão do abuso de substâncias com jovens no nosso Brasil. Por quê? Porque o que a substância, sejam elas drogas lícitas ou ilícitas, fazem? A sensação... Ela potencializa o que você sente e você consegue escolher o que você quer sentir. Acho que essa é a grande questão das drogas sintéticas, né? Elas dizem o seguinte: você quer se sentir feliz, mas você não sabe como, porque as suas percepções internas de si mesmo da realidade estão corrompidas? Toma isso aqui. Isso aqui vai te dar a alegria que você quer ter, mas você não sabe como. Você está mal e quer se levantar? Toma isso aqui. Isso vai te tirar da cama ao ponto de fazer... E, de fato, existem processos biológicos do nosso corpo que requerem esses medicamentos lícitos. Mas algumas vezes o abuso da substância, até de substâncias lícitas, é uma tentativa de mim mesmo dizer o seguinte: eu quero escolher o que eu vou sentir. Eu sou o meu senhor. Exato. Eu vou escolher o que eu quero sentir e eu vou sentir agora. Eu não vou trabalhar para isso. Eu vou sentir com esta pílula e esse copo d'água. Ou eu vou sentir com essa bala na balada. Ou eu vou ser anestesiado deste outro sentimento que eu quero não parar quero de sentir. ter. Perfeito. Eu quero parar de sentir. Agora, não falta, por isso, uma percepção sobre o sofrimento também orientada pelas escrituras? Com certeza. Com certeza. Eu acho que falta, na verdade, uma percepção das emoções na nossa visão da cristologia. Nós perdemos de vista um Jesus que tem emoções. Homem de dores. Cara, eu fico pensando na profecia de Isaías, quando diz que ele era experimentado no sofrimento. Ele era um perito em quê? Em sofrer. Nós estamos aqui com peritos em iluminação, foto. Ah, que legal, né? E aí você olha para Jesus, era um perito em sofrimento. Cara, exatamente. Quem quer ser assemelhado a Cristo Jesus em seus sofrimentos? A encarnação, de alguma medida, é o ápice, a redenção das emoções na pessoa do próprio Deus. Se Adão e Eva têm emoções, Adão sente culpa no Éden. Adão tem vergonha no Éden. E isso é consequência do pecado, mas as emoções não são consequências do pecado, são consequência de Adão ser criado imagem e semelhança de Deus. Só que as emoções de Adão e Eva são corrompidas pelo pecado. Quando Jesus encarnado anda no nosso meio, ele é o exemplo emocional perfeito. E a gente tem dificuldade com o Jesus que fica bravo pra caramba e quebra tudo. Com Jesus, Marcos 2... O Jesus good vibes é ótimo. Com Jesus que sente raiva. As expressões, por exemplo, quando Mateus usa 11 vezes a expressão "e Jesus teve compaixão deles". Cara, compaixão é aquela dor no estômago que te deixa enjoado de ver aquilo e você precisa sair pra tomar um ar. Jesus sente isso. Jesus chora. E não só de tristeza, de ódio pela morte. E eu acho que João 11 é um dos lugares que nos ajuda a ter uma visão correta do sofrimento. Por que Jesus chora diante da morte de Lázaro? Não é saudade. Ele sabe que dali 15 minutos Lázaro tá correndo do lado dele, do lado de fora. Jesus tá olhando e falando assim: as coisas não deveriam ser assim. A morte está aqui. E a morte não deveria estar. E Jesus sente aquele sentimento do tipo: eu vou fazer alguma coisa por causa disso. E a emoção negativa que Jesus sente, ela é a melhor resposta a uma situação ruim como aquela. Estar diante da morte não deve fazer com que a gente ria. Se eu rio diante da morte, tem alguma coisa errada com as minhas percepções internas. Ô Pedro, agora o que o autor de Hebreus quis dizer quando, se referindo a Jesus... Essa daqui vai ser boa. Pode abrir o grego se precisar. Quando disse que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Porque a gente olha para o conceito de aprendizado a partir da escassez também, né? Como se Jesus... eu não sabia o que era obedecer, né? Então, o que o autor de Hebreus quer dizer com este aprendizado de Jesus, aprendeu a obediência por meio do sofrimento, e como isso atesta o valor do sofrimento pra gente hoje também, né? Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que Lucas, a experiência da infância de Jesus, responde isso pra nós. Jesus, como Deus encarnado, é o próprio Deus. Mas a sua encarnação
não tira dele os aspectos intrínsecos da própria humanidade, das experiências do que é ser humano. Por isso que Lucas 2, versículo 52, inclusive o lema do Ministério de Juniores da nossa igreja, 252, diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por que Jesus crescia em sabedoria? Mas Jesus não é a sabedoria encarnada? Entendeu? Por que Jesus crescia em graça, em favor? Tinha gente que não gostava de Jesus ao ponto de que Jesus precisasse convencê-lo, mas essas são características intrínsecas da humanidade de Jesus. O fato de ser humano requer isso. Ele não foi tipo humano. Ele é 100% humano. Uhum. Por isso ele tem demonstrações e experiências emocionais. Uhum. Qual é a grande questão e a grande diferença? Jesus não é afetado pelo mal. Ele não é tentado pelo mal. Ele não reage ao mal dizendo, nossa, me pegou de surpresa. E eu acho que isso tem a ver com o texto de Hebreus. Aprender ou ser aperfeiçoado pelo sofrimento é ele demonstrar o que é de fato sofrer pelas suas próprias experiências. O que é de fato ser humano pelas suas próprias experiências. E então criar a verdadeira identificação perfeita. Ao ponto de ser ele o sacrifício perfeito no lugar dos homens. Então, em alguma medida, um Jesus que sofre é um Jesus que é perfeitamente o meu substituto. Um Jesus que sofre é aquele que me ensina a sofrer. O Jesus que sofre é aquele que me mostra como o sofrimento deve ser experimentado quando o meu coração é totalmente conectado e devoto ao próprio Deus. Então, em alguma medida, embora esse seja um dos textos mais difíceis da Escritura, partir da teologia sistemática não é um problema. Eu acho que ela nos ajuda nesse processo. Uhum. A verdade do Deus que é 100% homem, mesmo assim não deixa em nada ser 100% Deus, me lembra que ali, o autor de Hebreus está querendo simplesmente dizer o seguinte, ele é quem ele é e faz o que ele faz, porque ele realmente se tornou como nós. Agora, Deus não sofre como nós sofremos. Acho que essa é a grande questão. Porque Deus não é pego de surpresa. Lembra que emoções são situações externas, percepções internas e respostas emocionais? As nossas respostas emocionais são fruto da gente ser pego de surpresa por coisas que nós não gostamos. Limites cognitivos, de saber o futuro. Deus não é pego de surpresa por nada. Por isso, em certo sentido, as emoções de Deus não são como as nossas. Até porque ele determina os fatos, ele não está suscetível aos fatos. Né? E nesse quesito, Deus é impassível. Deus não tem emoções. Emoções no sentido de Deus reagir a coisas. Deus não reage a nada, ele nunca é pego de surpresa. Ele é o autor das coisas. Ele é o autor das coisas. Agora, se emoções expressam valores, Deus tem valores. Por isso que Deus ama. Por isso que Deus odeia. Por que Jesus sofre? Jesus sofre porque ele experimenta o caos. Ele experimenta o mundo fora da ordem. Agora, um Deus sofredor é algo humilhante. Eu tô me lembrando, não tô lembrando o nome, mas aquela imagem de zombaria que tem de Jesus com uma cabeça de burro. Sim. Na cruz, né? Pra mostrar essa característica humilhante e a ironia que era alguém que reivindicava ser Deus, ser sofredor. E não é à toa que a gente hoje encontre um outro evangelho que tenta vender um Cristo triunfalista e que, por conta disso, nos coloca num triunfalismo imbecil, porque desconsidera a verdade por completo, né? Porque há fatias da experiência de Cristo que ele triunfa sobre a morte, mas nem por isso ele foge da morte. Acho que esse é o grande ponto da tentação de Jesus no deserto. A gente sempre olha para a tentação de Jesus e diz o quê? Aqui Jesus me ensinou a decorar versículos para responder diante da minha tentação. Mentira! Aquilo ali não é um texto sobre mim, é um texto sobre a vocação de Jesus. Os narradores da história estão dizendo o seguinte, os narradores dos evangelhos estão dizendo o seguinte, ok, Jesus acabou de sair da água e Deus disse para ele assim, você é meu filho amado. Será que Jesus vai agir como filho amado? Será que Jesus vai se valer da sua vocação e usurpar a missão que Deus deu para ele? Ele é levado ao deserto pelo Espírito, não por Satanás. Tanto Lucas quanto Mateus dizem exatamente isso. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ué? Peraí. Deus me levou para um lugar de sofrimento? A imagem que nós temos qual é? Satanás pulando, tipo, um saco de lixo. Ele coloca Jesus dentro, põe nas costas, leva Jesus pro meio do deserto e fala assim, agora eu vou acabar com a sua vida. E ali Jesus é tentado 40 dias e 40 noites. E ele é tentado aos moldes de Israel, porque ele é tentado no pão, ele é tentado na dependência, ele é tentado na lealdade. E o texto de Deuteronômio 8 é o texto, inclusive, que o próprio Deus diz, e vocês passaram pelo deserto porque eu queria ver o que estava no coração de vocês. E ali, Jesus deixa claro o que está no coração. Ele é dependente do Pai.
ele adora somente ao Pai, ele é leal ao Pai. Porque qual é a proposta de Satanás para Jesus? A última das propostas de Satanás é incrível, ele diz, se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. O que Satanás está propondo? Glória sem cruz. Glória sem cruz. Ele diz, Jesus, é isso que você veio buscar? É meu, posso te dar se você quiser. Só dobra os joelhos. Essa é a mesma proposta de Pedro em Cesareia de Filipe. Quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles dizem lá, de uma lista enorme, né? O Dream Team do Antigo Testamento, né? Jeremias, Elias e tudo mais. E vocês? Ah, você é o Messias. Jesus falou assim, tá aprendendo alguma coisa. Mas não por si mesmo, foi meu pai que te disse. Agora que vocês sabem disso, preciso morrer, Pedro. Opa, peraí. Ué? Como assim? Que ironia. Reis não morrem, reis reinam. Ou você sobe lá e chuta a porta do rei de Roma e tira ele daquele lugar, ou você não serve pra nós. Jesus olha pra Pedro e fala assim, pra trás de mim, Satanás. Não creio que Pedro estava possuído. Mas as intenções de Pedro são as mesmas de Satanás. Glória sem cruz. Uma mente ainda não totalmente orientada. Sofrimento não faz parte do processo. Agora, Pedro, nessa experiência, reproduzindo a fórmula que você pontuou aqui, a tentação de Jesus só evidenciou o que havia no coração dele. Exatamente. Então, as percepções internas de Jesus fazem com que ele responda com fidelidade, lealdade e adoração única ao Senhor, porque aquilo que acontece com ele não é um problema, ele sabe quem ele é. Nesse sentido, então, faz sentido na oração do Pai Nosso, na oração ele admitir a possibilidade da tentação. Sim, com certeza. Porque ele reconhece, na verdade, o valor que isso tem, porque a gente costuma dizer assim, não, Deus pôs fulano à prova, para Deus ver se ele é... Não, Deus já viu. Já viu. É para você ver o seu coração. Ele conhece. E esse movimento de Deus evidenciar o nosso coração é fundamental para nós. Então, tentações, sofrimentos, problemas nos mostram aquilo que vai dentro do nosso coração. É Deus chacoalhando, né, a xícara para mostrar o conteúdo dela, para você ver e dizer assim, cara, eu preciso tratar o meu coração. Eu não preciso segurar a mão de Deus para que ele não balance a xícara. E aí é quando, resgatando o conceito que você deu ali sobre o abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, são os cala-bocas que a gente dá para Deus, né? Não se meta nessa área da minha vida, dá uma segurada. Pera. Então, assim, é legítimo a medicação? Eu considero, porque há momentos em que a nossa mente, a nossa condição, ela é tão bagunçada que eu preciso de elementos que a coloquem em ordem. Eu preciso ser recalibrado. Aqui eu uso a palavra recalibrado nem em relação à teoria do desequilíbrio químico. Mas eu estou falando sobre... Eu preciso ser recalibrado na minha existência. Eu não estou existindo, eu estou sobrevivendo. Eu preciso recuperar a capacidade de pensar e de sentir. De olhar e interpretar o que eu estou vendo. Agora eu só estou sobrevivendo, eu não estou interpretando. Exatamente. Então, assim, mas isso tudo é para me recolocar na condição de sujeitar a minha vida ao controle de Deus. Como? Sujeitando minha existência à palavra de Deus. Exatamente. Então, isso aqui não é uma tentativa, né, de harmonizar universos distintos e antagônicos, né? Sim. Mas eu acho que de enxergar o lugar de sujeição que a nossa vida precisa ter na relação com Deus a partir das Escrituras. E eu acho que aí a gente volta de novo para a questão daquilo que a gente fala sobre a nossa autossuficiência e a suficiência do próprio Jesus. Queria voltar na questão da tentação. Porque nós sempre dizemos no nosso evangelho, Jesus foi à cruz por você, a morte de Jesus é substitutiva. Por quê? Porque Jesus é tudo aquilo que eu não sou. Mas da mesma forma, Jesus foi ao deserto por mim. E eu acho que esse é um elemento que a gente perde da narrativa das Escrituras. Quando Jesus foi ao deserto por mim, foi para dizer que ele é o que eu não sou. Jesus é o Filho de Deus que Israel não foi. Jesus é o Israel que Israel não foi. Ele agora incorpora a história de Israel em si mesmo. Quem era o filho em Deuteronômio? Israel é o filho. Quem é o filho no deserto? Não mais por 40 anos, mas por 40 dias. Jesus. Só que Jesus tem tudo o que precisa para demonstrar a sua vocação de ser o que Deus espera dele. E é por isso que ele vai ao deserto no meu lugar. Para me mostrar o que é fazer plenamente o que Deus espera que eu faça. Agora essa é a grande questão. Se Satanás aparecesse diante de mim e me levasse para o deserto, eu teria condições? De certa forma, sim, pelo poder do próprio Deus que habita em mim. Porque ele foi ao deserto por mim, não só para me mostrar o caminho, mas para assumir o meu lugar. Então, diante da tentação, eu lido com o mesmo potencial. Porque eu morri e a minha vida está escondida em Cristo. Já não sou mais eu quem vive. Não é como se Jesus vivesse em mim, é Cristo vivendo em mim.
na formação espiritual, quando a gente fala sobre o processo no qual nós somos feitos mais semelhantes a Jesus, nós falamos sobre as disciplinas espirituais. A oração, o jejum, a meditação, a leitura bíblica e tudo mais. Mas tem uma disciplina que eu aprendi com o pastor Carlos McCord, que é a disciplina da afirmação. Parece uma parada meio zen budista, mas ela é importante. Que é lembrar a si mesmo e vez após vez dizer a si mesmo quem eu sou em Cristo. É acordar de manhã e dizer assim, eu não tenho tudo que eu deveria ter em mim mesmo, mas Jesus tem pra mim. É bem Jerry Bridges também, Isso, né? De pregar o evangelho pra si mesmo todos exatamente. os dias. É dizer, eu não sou, mas Deus é. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não posso, mas Jesus pode. É eu olhar para as escrituras e dizer assim, quando eu vejo Jesus, ali eu vejo o que eu já sou, ali eu vejo o que eu ainda serei. E isso me exime desse meu desejo de performance. Porque ao olhar para Jesus eu vejo a falência do meu ser, mas eu vejo todo o potencial de ser o que Jesus tem para mim. Ao mesmo tempo que eu olho para Jesus e digo, eu não podia ser sozinho, mas agora eu sou porque ele é em mim. Eu acho que isso muda. E aí que entra o papel da escritura de novo. Porque eu só conheço esse Cristo. De fato, existe uma experiência espiritual com o Cristo. Às vezes os elementos dos sacramentos fazem isso pelo nós, mas isso não é uma discussão. Batismo e ceia talvez fazem parte disso. Mas eu conheço as belezas e as virtudes do Cristo na Escritura. Eu só sei o que eu sou quando eu olho para Jesus. Eu só olho para Jesus pelas palavras de Deus que mostram Jesus. Agora, Pedro, não é possível pensar sobre todos esses aspectos das Escrituras sem lidar com as ferramentas ou com os critérios que a gente adota para interpretar a Escritura. Com certeza. A gente ouve muito, né, sobre o processo de tentar trazer as Escrituras para hoje, né? Então as pessoas tentam ler a Bíblia e me chama a atenção afirmações do tipo assim, a pessoa lê uma passagem ali das Escrituras e aí diz assim, isso aqui, ó, é mais ou menos como se hoje Jesus estivesse dizendo. E a interpretação, o movimento dela é tentar arrancar Jesus ali do seu lugar na história, do momento em que a passagem é escrita e plantar Jesus hoje. Você acha que a gente consegue fazer isso? Não, de forma alguma. E que é pra gente fazer isso? Acho que essa é uma visão da Escritura que leva em conta somente o lado humano da Escritura e não a dupla natureza que existe. Existe uma dupla. Acho que esse é o caráter encarnacional da Escritura. Jesus é o divino humano. A Escritura é divina humana. Jesus é o Deus encarnado. A Escritura é Deus encarnado em palavras humanas. Então, a Bíblia ela possui elementos contextuais, históricos, religiosos, sociopolíticos, econômicos, linguísticos, geográficos, que são totalmente diferentes do nosso mundo. E funcionam, de certa forma, com abismos e barreiras para nossa compreensão da Escritura. É um desafio. É um desafio complexo. Muito complexo. É por isso que, inclusive, nós precisamos de interpretação da Escritura. É por isso que, inclusive, Deus dá em Efésios 4, Paulo diz isso, pastores e mestres. Dom habilita sobrenaturalmente pessoas para conseguir desempenhar essa função. Existe a doutrina do que nós chamamos da doutrina da perspicuidade da Escritura, da clareza da Escritura. Aquilo que Deus requer que a gente conheça para a salvação é claro na Escritura, mas Deus também capacita pessoas para explicar a Escritura. Eu creio que nem todo mundo lendo a Bíblia sozinho consegue entender tudo a Escritura. Porque eu acho que ninguém deveria ler a Bíblia sozinho. A leitura da Bíblia sempre deveria ser em comunidade. Comunitário. A gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas por que as pessoas tentam trazer Jesus sem a Bíblia para o nosso mundo? Porque elas esquecem que a Bíblia já está no nosso mundo. Porque, de fato, Mateus escreve num contexto judaico do primeiro século, porque Mateus é judeu, com um público-alvo amplo, mas com propósitos relacionados a esse próprio público. Mas o Deus que inspira este evangelho, ele não é preso à história, ele perpassa a história. Então, em certo sentido, a Bíblia possui limites culturais e temporários. Mas o autor, com A maiúsculo da Escritura, ele perpassa toda a história. Então, quando Deus planeja que Marcos registre o que ele registrou, ele planeja porque naquele momento existe uma audiência que vai ser beneficiada com aquele processo, que tem tudo a ver com Marcos. Mas ele sempre olhou para o povo de Deus ao longo da história, porque Deus não está preso no tempo. Ele é atemporal. Então ele olha para o seu povo ao longo de toda a história. Então nós não podemos fazer esse movimento. Eu creio que o movimento que a gente deveria fazer é outro. É como eu me amoldo ao mundo ideal que esse texto projeta. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Efésios capítulo 5, versículo 18, sobre as bebidas.
Paulo diz, não se embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito. E aí ele dá uma Mas lista há polêmica nisso? Não tem polêmica nisso. Não, existe uma ótima polêmica nisso. Porque o que Paulo está proibindo? No contexto do primeiro século, já existia cerveja, os egípcios criam ela bem antes, mas num contexto da Ásia Menor, vinho é a principal bebida alcoólica que as pessoas bebiam. Possivelmente lá na Ásia Oriental já existia saquê, essas paradas todas. Mas naquele momento o vinho é a única coisa que as pessoas conhecem. Então, quando Paulo diz não se embriaguem com vinho, Paulo está respondendo a um dilema pessoal num momento específico da história, em que ele diz, algo que te traz descontrole no nosso mundo, o vinho, é prejudicial para você, porque você deixa de agir de maneira sábia como Deus espera. Agora, se eu simplesmente não faço esse movimento de que existe um Deus, com um autor com A maiúsculo, eu vou dizer o seguinte, a escritura proíbe a embriaguez com o vinho. Se eu ficar chapado de vodka, não tem problema. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre vinho. Agora, existe uma matriz de um mundo ideal que Paulo projeta. Paulo não está preocupado com o vinho. Meio e fim, né? Vinho é meio. Vinho é meio. O que Paulo está fazendo? Ele está projetando um mundo ideal, onde os cristãos não são controlados por nada que não seja o Espírito de Deus. Qual é a nossa tarefa ao ler a Bíblia? É perceber que a Escritura projeta esse mundo. Paulo não está preocupado com vinho, por mais que ele proíba a embriaguez com vinho. Paulo está preocupado com cristãos que não são controlados pelo Espírito. Nesse caso, ele projeta uma matriz que tudo aquilo que pode ser algo dominador de nós mesmos, que exerça controle sobre nós, é uma implicação direta dessa realidade do vinho. Aqui entra, inclusive, o cafezinho. Entra o Dorflex depois do futebol. Entra as substâncias inaláveis e não somente ingeríveis. Tudo aquilo que exerce um controle sobre mim ao ponto de eu deixar de ser controlado plenamente pelo Espírito. Por quê? Porque é mais importante o que a Bíblia está fazendo do que a Bíblia está dizendo. Porque Paulo está dizendo algo. Paulo está falando sobre vinho. Mas o que Paulo está fazendo com aquilo que ele está dizendo? Ele está projetando um mundo onde Deus nos chama para habitar, que é o mundo ideal de Deus, do seu reino. Qual é o mundo ideal de Deus para os cristãos deste lado da história? Cristãos não serem dominados por nada que não seja o Espírito. Isso vai existir um dia? Sim, é a vinda do reino quando ela suplantar essa realidade dessa história. Mas nós já somos chamados para habitar nele. Eu sempre uso o mesmo exemplo com os alunos lá na escola, na aula de interpretação bíblica. Você põe o pé no meu pé. E eu digo para você assim, Daniel, você está pisando no meu pé. E eu faço uma pergunta para os alunos, assim, o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou dizendo? E eles dizem, você está alertando, você está brigando, você está pedindo para ele tirar. Mas eu não falei essas coisas. Eu não disse, Daniel, tire o pé de cima do meu pé. Eu só disse, Daniel, você está com o pé sobre o meu pé. Constatação de um fato. Eu estou constatando. Em certa forma, o que eu estou dizendo é limitado. Mas por que ele consegue dizer, você está pedindo para ele tirar o pé? Porque nas nossas convenções sociais, pisar no pé de alguém é deselegante. Machuca. Ou seja, existe mais no texto do que aquilo que é dito. Porque aquilo que eu digo é simplesmente o veículo para fazer algo. Palavras são ações. O texto bíblico está projetando ações. Então, quando nós lemos a Bíblia, eu acho que a nossa principal consideração deveria ser essa. Eu não estou preocupado somente com o que o texto está dizendo, porque o que o texto está dizendo é o veículo. Mas eu quero a seguinte resposta. O que o texto, que no final é Deus, está me chamando a fazer? Está me chamando a responder? Com o que ele está me chamando a conformar? Qual é a realidade perfeita e ideal que ele está projetando para que eu habite nela? Qual é o mundo que Deus está me chamando para me apropriar dele? Por meio de palavras como não se embriague com o vinho. Porque eu estou de fato, e aí acho que não tem problema dizer isso, eu estou indo além do texto. E tudo bem. Eu estou extrapolando o texto. Não extrapolar o texto é exegese. É simplesmente dizer o que Paulo queria dizer para que as pessoas daquela época, independente do que elas fizeram com isso, do que isso signifique. Agora, para interpretar é extrapolar o texto. Para fazer isso, eu preciso de um apego à palavra. Com certeza. E numa sociedade, e assim, não especificamente a palavra de Deus, mas a palavra. Não é à toa que Jesus se define como palavra. E a gente vive numa sociedade que diminui o valor da palavra. Porque a gente diz assim, não, eu tô cansado de discurso. Eu quero ver sua prática. E a gente esvazia o poder da palavra, colocando toda a ênfase no que se faz. Quando é possível fazer isso, assim, a gente pode dizer que não, isso aqui é palavra, isso aqui é ação. Porque discursos são ações. Acho que isso é a coisa mais importante. O discurso de Deus,
Quando Deus fala, Deus está fazendo algo. Isso é Gênesis 1. Não foi à toa, haja. Isso é só E palavra. disse Deus. Aham, isso é só palavra. Exatamente, não. É Deus fazendo algo na história. Esse é o discurso divino. Quando Jesus sopra aos nossos corações o evangelho por locução do Espírito, Deus está falando, mas Deus está fazendo. Quando nós somos convencidos do nosso pecado, Deus está falando, mas Deus está fazendo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Mas é o texto fazendo algo. Quando eu leio a Bíblia está me repreendendo. Isso é um verbo de ação. Você é professor de português, você explica isso depois. Quando a Bíblia diz, quando eu leio, não deveria fazer isso na Bíblia, a Bíblia está me corrigindo. Quando ela me mostra, isso é o ideal, ela está me educando na justiça, pelas palavras. Então as palavras são o discurso divino que fazem coisas. Palavras importam. Palavras importam. Porque em palavras fazem coisas. De novo, é a questão de eu reduzir palavras ao âmbito cognitivo. Mas palavras fazem parte do âmbito comportamental. Agora, Pedro, na vivência da orientação de pessoas, é muito interessante a maneira emocional e legitimamente emocional como as pessoas reagem às orientações das escrituras, com frases do tipo, mas isso é muito difícil, mas eu não consigo fazer isso, mas eu tô aqui lembrando de Jesus ensinando sobre o perdão e os discípulos reagindo, cara, eu preciso de fé, né? Aumenta a nossa fé, né? Então, como esses absolutos da palavra de Deus são comunicados com a sensibilidade que ajuda a pessoa a ouvir essas verdades, a verdade de Deus, a verdade da expectativa de Deus, de um modo que ela seja encorajada à obediência e não que ela se sinta encurralada com o Deus que pegou um caminhão de regras e expectativas e faça, seja, fale. E assim, como a gente harmoniza isso? Porque ao mesmo tempo em que nós vemos esse Cristo que apresenta inúmeros mandamentos, as pessoas costumam falar do Antigo Testamento que tem imperativo e mandamento. Vocês fizeram uma série na igreja recentemente sobre isso, sobre não foi? isso, Lembro. os imperativos de Jesus, né? É baseado naquele livro do John Piper, O que Jesus espera Jesus espera dos seus seguidores. Mandamentos de Jesus ao mundo moderno, né? Então você para e fala assim, não, o Antigo Testamento é cheio de regras, Jesus é da graça. Não, Jesus trouxe um monte de mandamentos, né? Mas é interessante que o caminhão de mandamentos que Jesus traz não provoca nos pecadores, nós e os da época, afastamento, repulsa, rejeição. Então, como é possível se aproximar de um Cristo que traz tantos mandamentos e fazer isso de forma amorosa, apaixonada? A gente se aproxima apaixonado de um Deus que está nos mandando ser e fazer e não fazer, né? Porque a obediência, ela é a reverberação de um ato iniciado no próprio Deus. Eu acho que isso muda tudo. Quando a pessoa olha para a Escritura e diz, meu Deus pede algo demais de mim, que é impossível de eu fazer, é porque ele não entendeu que quem começou a obediência foi o próprio Cristo. Pra galera que estudou música uma vez na vida, sabe o que é um diapasão. O diapasão, quando você bate ele normalmente é afinado em Lá, ele vibra, e a orquestra afina em torno daquela vibração com aquele som que ele emite. Ele é a causa principal, e todo o restante, ao vibrar, vibra em harmonia a ele. E aí com o som você sabe se eu preciso ajustar para cima ou para baixo as cordas, porque a minha corda vibra em vibração aquela que está vibrando mais alta. E aí eu acerto a sintonia da vibração. Eu creio que o nosso processo de santificação e, consequentemente, obediência é um acertar da sintonia com a vibração do Espírito de Deus. O Espírito em nós vibra. Deus é a causa da obediência. Ele vibra e então nós vibramos. Consequentemente, a vibração atinge a mim e eu vibro. O problema é que eu vibro em outra sintonia. E a minha obediência é o sintonizar das vibrações. Eu adequo para cima ou para baixo aquilo que Deus já começou em mim. Eu falo isso pros meninos na igreja às vezes. A gente tem um projeto de futebol lá evangelístico. E vira e mexe, alguém dá aquela paulada na trave e a trave faz... Tim! E aí tem um cara que coordena o futebol com a gente, que ele é professor de física num dos colégios da história. Eu virei assim, Jacó, traves têm sons? E ele falou assim, não, traves não têm sons. Mas por que traves emitem sons? Ele falou assim, o nome disso é energia cinética. Um objeto atingido por outro responde
com vetores e aquilo causa energia, aquilo causa movimento. E aquilo foi a maneira da gente falar sobre obediência. Quando nós somos chamados a obedecer, é porque a obediência de Cristo nos atingiu. E agora a gente reverbera em obediência. Porque se a gente inicia o processo da obediência, Deus tá de sacanagem com a gente, porque ele tá pedindo algo que a gente não tem condição de fazer. Agora, sempre que Deus pede algo de mim, ele me dá as condições e ele me capacita. Por isso que a morte de Jesus é uma morte de obediência. E por isso que a minha união com Cristo é uma união na obediência de Cristo. Então, para aquele que olha para a Escritura e diz, eu não consigo, é porque eu acho que ele tá olhando para a fonte de poder errada. Ele tá dizendo, depende de mim, logo eu não tenho o que eu preciso. Ele ainda se ama demais, ele ainda é o referencial. Isso, depende só de mim. Deus tá pedindo isso de mim, mas eu não consigo dar. Ele chegou no meio do caminho, que é o lugar onde ele precisa desistir de si mesmo agora. Legal, não tem o que eu preciso. Quem tem? Cristo tem. Quer dizer, esse é um momento importante. Importante. Ele tem que passar por isso. Não é pra gente combater, você né? que tá dizendo eu não consigo, continue dizendo. Isso você tá fazendo uma afirmação correta. Mas aí a próxima pergunta é, quem consegue? Aquele que já conseguiu, que é Jesus. E se Jesus habita em mim pelo Espírito, todo o potencial de obediência habita em mim. Então, no final, aí a molecada pergunta, tá, mas qual a diferença? Porque no final eu tenho que obedecer igual. Eu falei assim, exatamente. Eu não tô negociando a obediência. A diferença é que você partiu de um lugar diferente para a obediência. Agora você tá dizendo, eu posso, porque Jesus pode em mim. Porque enquanto eu disser eu posso, porque eu tenho em mim mesmo, nas minhas próprias capacidades, inteligência e no meu esforço físico, aquilo que eu quero fazer, eu vou falhar no meio do caminho. Talvez eu comece. Isso acontece com os hábitos. Hábitos escravizadores. E eu começo lá, eu coloco um filtro no meu computador pra não ver pornografia, e eu confesso pra alguém, e eu começo a contar os dias de vitória. Odeio pessoas que contam dias sem cair, sabe por quê? Porque elas viraram aquela empresa que diz, temos tantos dias sem acidentes. Mas no final, quem não causou os acidentes? Eu não causei os acidentes. E a gente ora de manhã dizendo, Deus, me dê domínio próprio, me ajuda e tudo mais. Mas a gente não ora à noite dizendo, Deus, hoje foi um dia sem acidentes, porque o Senhor me protegeu. No final, quando eu conto o dia sem acidentes, eu tô dizendo pra mim mesmo, mesmo que de forma implícita, olha como eu sou bom, olha como eu dou conta. Ainda é vida sobre mim. A minha obediência não é uma reverberação, ela é uma causa iniciada em mim mesmo. Toda obediência que inicia em mim mesmo, ela morre no meio do caminho, porque ela não tem força pra eternidade. Mas quando Jesus começa a obediência em mim, e eu reverbero a obediência de Jesus, essa é uma vibração da eternidade. Porque é o Espírito que continua vibrando, e eu continuo reagindo. Nossa obediência é uma resposta, não uma iniciativa. Na prática, Pedro, o jovem, a gente lida com perfis e com momentos muito distintos, né? De pessoas que estão começando na fé cristã como um jovem, de gente que começou como uma criança e veio vindo. Então, como nós. A faixa etária, ela não é um absoluto para dizer a maturidade de alguém, né? Há jovens muito maduros, há jovens muito imaturos. Porque maturidade é um conceito dinâmico. Maturidade não é sinônimo de cronologia. Eu conheço jovens mais maduros do que seus estático, pais. né? Nem estático. Eu conheço jovens mais maduros do que seus pais espiritualmente. Tô lidando com um adolescente que ele vive num caos. Ele é o único cristão da casa dele. Se converteu com a gente. Mãe com tentativas de suicídio e tudo mais. O padrasto brigão e cheio de problemas. E ele olha pra mim e ele diz, pastor, eu não queria passar pelo que eu estou passando. Porque Deus tá fazendo isso comigo. Mas ao mesmo tempo ele diz, me ajuda a ajudar os meus pais. Ele tá entendendo que existe um senso de vocação de Deus ter chamado ele dentro daquele lar. Não sei o que Deus vai fazer naquela casa. Mas o que Deus fizer, talvez ele faça por meio desse adolescente. Que hoje é espiritualmente mais maduro do que seus pais. Porque nós tendemos a igualar maturidade com cronologia e responsabilidades sociais. Um jovem maduro é um jovem que sabe pagar as contas, criar um filho e administrar uma casa. E às vezes, e aí esse é um problema, graças a Deus eu não vivo num ministério assim, mas o pastor sênior cobra isso das pessoas que estão trabalhando com as gerações, as novas gerações. Você que é um pastor de novas gerações, eu te entendo, pode acontecer. A expectativas colocadas. Olha esses jovens aí que não tomam decisões, que não pagam as próprias contas, não saem da casa dos pais. Isso não é maturidade. Maturidade é aprender a enxergar a realidade da vida e responder ela a partir do evangelho. Por isso que eu posso ter uma criança espiritualmente madura. Porque o que é ser uma criança espiritualmente madura? É responder aos dilemas de criança
à luz do evangelho. Quer dizer, Crianças não sabem criar filhos, isso é nem pagam contas. Isso é proporcional ao quanto ela se expôs às escrituras. Perfeito. E às oportunidades de vida que ela tem. Exposição às escrituras é um fator nessa balança da maturidade. Por isso que eu posso ter, às vezes... Só que não é só exposição às escrituras, é o quanto eu uso das escrituras. Obediência. Porque eu tenho gente ouvindo pregação há 30 anos na igreja fazendo coisas idiotas. Eu tenho gente que tá aqui há 2 meses e, cara, o cara tá vibrando e reverberando obediência em Jesus, só do que ele ouviu 4 sermões na vida dele até hoje. Quer dizer, de tudo que ele já recebeu, ele obedece Exatamente. proporcional ao que ele tem. Ele responde adequadamente. É. Ô Pedro, né, esse jovem que se encontra, né, que pode se encontrar em momentos muito diferentes, tá ouvindo a gente, ele fala assim, tá, então eu vou começar a ler a Bíblia. Aí ele cata assim, ó, e faz o quê? Pega a Bíblia, hoje em dia a galera nem abre a Bíblia mais, né? Ele abre aqui no aplicativo e... Que tá por ordem alfabética, inclusive. Não já sei lascou, né? Aí ele, vou começar, Ageu. Vamos começar aqui. Cara, deu ruim. Deu ruim. Né? Por que esses caras estão construindo um templo? Mas não sempre teve templo? Eu fiz uma viagem pra Israel com a minha família e tava lá. Então, assim, o que é... Que conhecimento prévio é esse? Porque esse cara é um cara que vira e fala assim, mano, eu vou ver Vingadores, eu vou começar lá do 1, né? Sim. E aí ele fala, tá, qual que é o 1 da Bíblia? Vou começar lá de Gênesis, né? Aí ele chega em Levítico e ferra tudo. Daí lascou, entendeu? Exatamente. Então, assim, o que você, no processo de construção de uma mentalidade bíblica com o jovem, de onde começa? De onde parte? O que pode ser um caminho, um primeiro passo, né, nessa trilha? 3 elementos essenciais. Uma disposição correta, separar um tempo e um lugar e seguir um plano. Eu acho que isso é o ponto de partida para qualquer pessoa que quer começar a ler a Bíblia hoje. Em primeiro lugar, ela precisa ter a disposição correta. Ela precisa responder para si mesma. Por que eu estou lendo a Bíblia? Qual é o meu objetivo em ler a Bíblia? Não é suprir o que eu não tenho, mas é aprender a usar o que eu já tenho. Por isso, ela vai para a Escritura com uma disposição de humildade. Estou aqui para me submeter à voz de Deus. Ela vai com a Bíblia com uma disposição de fé. Eu creio no poder daquilo que eu vou acessar. E ela vai para a Escritura com uma disposição a obedecer. Ela sabe que ela vai ser confrontada e questionada. E ela está aberta a esse processo de ser transformado. Então, em primeiro lugar, ela alinha o seu coração ao coração de Deus. Pela oração, pela confissão, pela autoproclamação do que eu sou, em detrimento ao que as pessoas dizem que eu sou. E com isso, então, ela está disposta agora a iniciar um santo hábito. E esse santo hábito, como toda ação santa, tem liturgias. Então ela separa um tempo, ela diz aonde no meu dia, no meu momento, eu tenho a oportunidade de estar diante de Deus face a face, eu e Ele. Para alguns vai ser antes de dormir, para alguns vai ser de manhã, para alguns vai ser tomando café, alguns vai ser no horário do almoço, alguns vai ser no intervalo da faculdade. Mas ela está dizendo, na minha agenda, existe algo muito importante, mais do que todos os outros meus compromissos, que é o meu lugar para Deus. Que lugar eu vou dar para Ele? E quanto tempo eu vou dar para Ele? No começo, pouco tempo, porque eu não sei lidar com esse tempo. Mas eu vou começar com pouco tempo. E então eu vou separar um lugar sagrado, um espaço para isso. E aí sagrado não no sentido de que agora existe algo diferente naquele lugar, mas ali é o meu lugar do encontro. Eu vou para ali porque eu quero experimentar Deus. Eu já experimento de Deus na realidade, eu vivo com Deus todos os dias. Mas agora eu estou dizendo, não quero que nada nem ninguém desvie os meus olhos, meus ouvidos e o meu coração de Deus. Então eu vou separar um lugar que seja confortável, mas não muito. Para não dormir. Exatamente. Que seja silencioso, que seja exclusivo. E então ali eu coloco em prática o meu plano. E qual é o meu plano? Depende. Eu acho que não existe uma única maneira de você fazer esse movimento. Eu aprendi uma vez com o próprio Jerry Bridges, num treinamento dos navegadores, que é a missão da qual ele fazia parte, que existem 5 abordagens para você lidar com a Escritura. É ouvir a Escritura, ler a Escritura, estudar a Escritura, meditar na Escritura, memorizar a Escritura. Eu acho que você pode fazer as 5 coisas em momentos diferentes. Acho que a gente tem que ouvir a Escritura como povo de Deus em comunidade. Preciso ouvir alguém expondo a Escritura que pense em mim. Acho que esse é um dilema, inclusive, pro jovem que consome teologia demais na internet. É bom, mas aquele pastor não conhece você, ele não tá pensando em você, ele não tá pregando, orando por você.
O seu pastor que na sua igreja, ele ora por você antes de pregar. Ele fala assim, Deus, que isso que eu vou dizer faça algo na vida dele. Isso pode ser uma fatia da sua experiência, mas você não Com pode certeza. resumir a experiência Nem trocar a essa isso. experiência. Aham. Eu preciso ouvir a Bíblia como povo de Deus, porque vários dos imperativos da Escritura são imperativos de comunidade. Então eu preciso estar inserido nessa comunidade para vivê-los corretamente. Mas eu também tenho que ler a Bíblia. Qual a diferença de ler e estudar a Bíblia? Ler a Bíblia eu faço para ganhar amplitude de vista. Estudar eu faço para ganhar profundidade. Uhum. Então eu preciso entender qual é a história bíblica. Quais são as conexões que existem nessa história? Qual é essa história? Quem é o personagem central dessa história? Isso eu só adquiro lendo a Bíblia. E lendo grandes porções de uma vez. Uhum. Vendo as repetições. Fugindo das divisões de parágrafo da nossa... Elas ajudam, tá bom? Antes de 1400, sem divisões de parágrafo na Bíblia. Se alguém falasse assim, irmãos, abram a Bíblia em João, naquela passagem que diz que Deus amou o mundo. Você tem que ficar Procurando olhando, aonde que folha é. por folha, ou rolo por rolo até chegar. Então, alguém um dia dividiu e salvou a gente. E foram os católicos, inclusive. Mas isso deu um baita ajuda pra nós, tá bom? Mas quem dividiu a Bíblia não foi o próprio Deus. E às vezes quebraram no lugar errado, inclusive. Isso quebra a linha de raciocínio do próprio autor. Então leia grandes porções para ganhar amplitude de vista. Qual é essa história? Nossa, esses padrões se repetem. Esse personagem já apareceu. Nossa, vez após vez, o nome do rei muda, mas as ações continuam as mesmas. Vez após vez, o profeta muda, mas as condenações de Israel continuam as mesmas. Vez após vez, os pecados continuam, mas a redenção também é a mesma. Eles apontam para a mesma pessoa. Então, ler a Bíblia te dá amplitude de vista. Te ajuda a entender qual é o grande quadro das Escrituras, no qual todas as outras partes se encaixam. E então eu mergulho no estudo da Bíblia. E estudar a Bíblia é a tarefa de interpretar. É fazer essa consideração do que o texto está dizendo e o que o texto está fazendo. E nesse quesito, eu acho que a prática devocional deveria ser, de fato, um estudo da Escritura. Alguém deveria abrir a Bíblia e pintar as palavras importantes, prestar atenção nas conjunções, olhar para o que vem antes e o que vem depois. Escuta o professor de português, caramba. Escuta o professor de português. Gente, palavras mais importantes na Bíblia são mas, portanto, contudo e se. Tá bom? Então presta atenção, é importante. Sempre faço essa mesma pergunta pregando na igreja. Eu falei assim, gente, aqui Paulo diz, portanto, aí eles, portanto que. Eu falei assim, exatamente, olha para trás. Então, estudar a Bíblia envolve lidar com a língua. Nós temos o português na nossa frente. Graças a Deus, Deus tem usado homens e mulheres incríveis para produzir textos excelentes em português para nós. Podemos confiar nas versões da Bíblia que nós temos em português. A gente não precisa, não creio que todo crente precise conhecer grego e hebraico para experimentar as escrituras, de forma alguma. Ele pode ter uma ótima tradução em português na mão dele, lidar com ela, mas ele precisa fazer o trabalho duro. E o trabalho duro é o trabalho de interpretar, de fazer perguntas para o texto, de considerar o texto, de colocar-se a si mesmo em relação ao texto. O que o texto está falando sobre quem o homem é, quem Deus é? Tem mandamentos nesse texto? Tem proibições nesse texto? Tem promessas nesse texto? Que respostas de fé e obediência esse texto requer? Porque nem todo texto requer uma resposta de obediência, de prática. Nem todo texto me pede para fazer algo. Ele pode ser um acúmulo de informação, as quais eu vou me apropriar delas, vou recebê-las como, vou crer nisso, é verdade. para que a gente também não desenvolva uma atitude ativista, né? Tudo que eu li na Bíblia tem que se tornar um hábito. Mentira. Porque a Bíblia não pede vários desses hábitos. E a frustração de não entender? Porque isso é uma realidade que não é um privilégio de quem está começando na fé. Não entender, a gente lidou aqui com o texto de Hebreus, né? Cara, eu não sei exatamente o que é isso daqui. E não parece que as pessoas chegam com expectativas muito elevadas acerca do seu próprio potencial. Exatamente. E que são frustradas, porque elas param e veem coisas que elas dizem assim, eu não entendi. E ela fala, mas pastor, daí eu parei, porque eu estava lendo lá, não entendi nada, eu parei de ler. Acho que essa é a grande questão. É aí que entra o papel da gente ler a Bíblia em comunidade. Esse é o papel do povo de Deus ao longo da história. A tradição da igreja ao longo da história tem nos ajudado com isso. Por exemplo, os credos e as confissões do passado, que desde o início foram as primeiras formulações na história do povo de Deus dizendo, é isso que os cristãos creem e isso é oriundo das Escrituras, nos ajudam na nossa leitura da Escritura a dizer, puxa, essa passagem é esquisita sobre Jesus. Mas os cristãos ao longo de toda a história defendem que Jesus é o próprio Deus. Eu faço parte dessa tradição. Logo, em certo sentido, o confessionalismo me ajuda nesse processo. Ele me dá limites para não cair fora do barco. Agora, o povo de Deus ao longo da história também é importante porque Deus tem falado pelo Espírito ao seu povo ao longo da história. Deus tem iluminado o coração do seu povo para entender a Escritura. Deus tem dado dons diferentes a pessoas.
Por isso que eu tenho que aprender a ler a Bíblia em comunidade com a comunidade local. Eu preciso recorrer ao meu pastor, ao meu discipulador, aos homens e mulheres de Deus que produziram materiais didáticos de ensino da Escritura. Eles também são uma comunidade. Ler é conversar. Quando eu leio algo, eu estou ouvindo alguém me dizer aquilo que ela pensa. Quando eu leio um comentário bíblico, um dicionário, uma Bíblia de estudo, eu estou me usando do povo de Deus, que foi usado por Deus para produzir um material que me dê acessibilidade a isso. E qual é a grande relevância do povo de Deus? O povo de Deus é a memória social do cristianismo. E de alguma medida eles estão dizendo o seguinte, é isso que nós cremos e é isso que nós não cremos. Quando eu começo a ler Quando eu começo a ler a Bíblia sozinho, eu começo a tirar várias conclusões sozinho, ensinar isso para as pessoas, eu tô correndo o risco de, pelo meu próprio pecado, pela minha incapacidade, estar pervertendo a Escritura. Por isso que a comunidade me ajuda, com outros homens e mulheres, também usados por Deus, a verem, opa, peraí, acho que você não está vendo isso. Acho que você não considerou isso. Acho que você não tinha essa informação, que é importante para entender esse texto. Eu não creio que nenhum jovem adolescente deveria ler a Bíblia sozinho. Eu acho que ele deveria cultivar um hábito. Só que às vezes, no anseio de nós incentivarmos o hábito, nós dizemos para eles que hora silenciosa basta. E se vira. Hora silenciosa não basta. Porque se o povo de Deus foi chamado a viver sobre o governo de Deus em comunidade, a leitura bíblica precisa ser feita em comunidade. Então eu acho que em algum momento nas nossas rotinas, nós deveríamos compartilhar os nossos devocionais da semana. E aí, o que você leu essa semana? Validar, avaliar. Faz sentido, não faz sentido? Questionar. Mas por que você entendeu isso? Eu acho que o povo de Deus é uma ferramenta hermenêutica que Deus nos dá. E a gente deveria usá-la mais. E esse é um exercício... Isso é estritamente uma característica do cristianismo ocidental. Isso é um exercício que reflete o caráter de Cristo. Porque é um exercício de humildade. Isso. Porque ele parte da premissa da minha insuficiência, da insuficiência do outro, mas reconhece como a graça de Deus decide por onde fluir. E flui por gente pecadora. Pelos outros pecadores, dentre os quais eu sou o pior. E qual é a grande sacada quando eu leio e digo, eu não entendo e eu paro? Eu estou retornando ao pensamento iluminista que diz o seguinte, se eu não domino pelo meu cognitivo, não é verdade. Ou não existe. E esbarrar nesses limites me coloca, de novo, de joelhos diante da sacralidade do Deus diante de quem eu tô, ou me coloca de joelhos diante do outro. Isso. Que é alguém que pode ter andado um pouco mais do que eu, construído um pouco mais do que eu e pode me ajudar. Quando eu leio e digo, não entendi e eu vou embora, eu estou dizendo, não é pra mim. Não é compreensível. Não é útil. Se eu não sou suficiente... Então não é suficiente pra mim. Agora, quando eu leio e digo, eu não entendi, mas eu me submeto, mas eu abaixo a minha cabeça ou eu peço ajuda, eu estou dizendo, eu não entendi, não é porque isso não está à minha altura. Eu não entendi porque eu não estou à altura dessa realidade eterna. Isto é infinito, eu sou finito. Preciso da ação de Deus no povo de Deus para experimentar dessa infinitude. Por isso que João vai dizer que a vida eterna tem a ver com conhecer a Deus. E aí, nesse sentido, não entender não é um problema. Não é um problema. É uma bênção. Porque me mostra a grandeza diante de quem, ou do que e de quem eu estou. Né? Porque se eu entendo tudo, eu domino Deus. Eu reduzo Deus à minha compreensão de Deus. E se Deus é o que eu entendo, Deus não é Deus. Deus é a minha visão de Deus. Eu gosto de pensar ali naquele texto de Romanos, quando Paulo fala assim, portanto, o que de Deus se pode conhecer é visto. Então, ele admite, há uma fatia, há uma quantidade de informações, há algo aqui eu tenho acesso. E há coisas que eu não consigo. Deuteronômio 29. Não tem na Bíblia do Nicodemo, só porque ele sabe todas as respostas. Mas tem coisas que são reveladas a nós para nossa obediência. Não, às vezes não é nem para nossa compreensão, é para nossa obediência. Mas tem coisas que Deus não revelou e elas pertencem a Ele. Os seus decretos, os seus planos eternos. Coisas que acontecem comigo, que Deus não me diz por quê. E talvez nem me explique o motivo. Mas elas vão continuar acontecendo. E Deus não quer que eu saiba. Por isso que, inclusive, às vezes eu fico desesperado tentando descobrir e ele nunca prometeu que me diria. Dá uma segurada, só faz o que eu tô te pedindo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. A gente tá caminhando pro final, Pedro, e eu realmente preciso tocar assim num último assunto que eu considero muito importante. A gente tá, né, ainda na vibe das metas de começo de ano. Eu voltei pra academia esse ano, inclusive. Metas de começo de ano. Eu no começo do ano disse que eu ia correr uma maratona, que eu ia correr a São Silvestre.
Temos uma meta? Temos. Já é um passo. Um passo. Alcançaremos a meta? Vamos deixar em aberto, né? Até lá o final do ano a gente vê. Mas eu tô aqui focado, tô tentando. Nesse afã, nesse movimento de estabelecimento de metas, é muito legal ver planos sendo feitos e como a gente começa o ano assim muito alinhado. E eu vejo, vou comer direito, vou fazer uma atividade física, vou ler a Bíblia. E cara, é muito valoroso isso, né? Vou pôr lá. Só que as escrituras, né? Ler a Bíblia não é uma meta. Assim, eu quero ler a Bíblia. Assim, a meta pode ser, eu vou ler... Tem todos os hábitos possíveis que eu podia escolher, vou escolher ler a Bíblia. Né? Assim, ou até tem gente que fala assim, eu preciso ler mais, né? Vou ler os clássicos da literatura. E em algum momento parece que a gente atribui, assim, quando ler a Bíblia é uma meta, parece que é isso. E aí, check. E tem a galera que tá usando aí o Gym Rats, é um aplicativo que vai ranqueando a galera, assim. E aí, tipo, ler a Bíblia é um dos elementos que me dá um ponto, né? E, cara, ler a Bíblia é sempre bom. Acabou, beleza, tudo certo. Mas a leitura bíblica não é um fim em si mesmo. Ela é um caminho de relacionamento. Como que a gente ajuda a nossa galera aqui a enxergar o que está não é por trás da leitura bíblica, mas além da leitura bíblica, o que é construído ali. Para que a gente não faça da leitura bíblica, por exemplo, é muito bom. Eu tô na academia e durante o treino inteiro eu tô fazendo a minha leitura. Eu tô lendo aquele plano do The Bible Project, que ele sempre tem um videozinho no começo e tal. Como eu ouço durante o treino, eu tô lá em maio já quase, né? Mas isso é uma coisa. E é bom. É conhecimento. Você mencionou antes aqui, né? Acúmulo de informações. Eu tô estocando, que vão voltar para a leitura da Bíblia de forma útil. Mas isso não é uma substituição. E a ideia não é que também falar assim, olha, você precisa fazer 1000 vezes. Não, mas é assim, é para entender o que significa a Bíblia como cultivo de um relacionamento. Excelente. Eu acho que essa é a principal perspectiva que a gente quer construir. O ato de ler a Bíblia é um ato de encontro com Deus. Mais do que eu compreender cognitivamente a Escritura e dominar sobre ela e entender as suas palavras e aí a partir disso eu tomar decisões, é eu saber que quando eu abro a Bíblia eu estou diante do próprio Deus. A Bíblia ela é uma janela para um outro mundo. Ela me leva para além deste mundo. Ela me leva a habitar em outro lugar. Então, ler a Bíblia é um encontro com Deus, mas é um encontro repetido por causa do amor de Deus. Aidan Tozer, um pastor no finalzinho do século XIX, começo do século XX, num livrinho chamado A Procura de Deus, ele diz o seguinte: encontrar-se com Deus e mesmo assim continuar a buscá-lo é o paradoxo da alma que ama a Deus. O que faz eu e você voltarmos para a Escritura vez após vez não é o quão saudável é esse hábito, não é o quão até benéfico é esse hábito, mas é porque a vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus triuno. E o Deus triuno escolheu se relacionar com o seu povo pela palavra. Então, quando eu vou à Escritura, eu não estou encontrando-me com o apóstolo Paulo. Eu estou me encontrando com Deus, através de Paulo. Quando eu vou ao Êxodo, eu não estou me encontrando somente com Moisés. Eu estou me encontrando com Deus. Talvez, na soberania de Deus, mediado por Moisés. Mas a minha compreensão e minha experiência com esse Deus é uma experiência direta, de portas abertas com esse Deus. Então, eu não torno a Bíblia um fim em si mesmo. Mas a Bíblia se torna um meio para um fim. A minha leitura da Bíblia é um ato de encontro. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 18, que é pela contemplação da glória do Senhor que nós somos transformados de glória em glória. Da antiga aliança para a nova aliança. De estágio em estágio, de uma glória que é a glória que nós temos agora da nova aliança, para uma glória maior que é a glória da revelação da nova criação plena na Nova Jerusalém. Mas como essa transformação acontece? Ele diz, pela contemplação do Senhor, pela visão da glória de Deus na face de Cristo. Aonde que eu enxergo a face de Cristo? Na Escritura. Porque na Escritura, todos os autores de Gênesis e Apocalipse estão falando quem o Cristo é, o que o Cristo fez, qual é a necessidade que eu tenho do Cristo. Então eu leio a Bíblia para me encontrar com Deus. Por isso, quando eu acordo de manhã, eu dou bom dia para minha esposa, eu faço café para ela, a gente toma café juntos, fazemos nosso devocional.
eu não estou somente cumprindo uma obrigação matrimonial que eu assumi com ela no dia do meu casamento de ser um marido cristão para ela. Eu estou cultivando o nosso relacionamento entre nós. Porque esse relacionamento vai durar enquanto nós formos casados neste mundo para sempre. Não há uma possibilidade de nós não estarmos casados. Ou o Senhor voltar, ou a morte nos separar. Com Deus deve funcionar da mesma forma. Eu acordo e digo, eu estou casado com Cristo. Eu sou igreja. E casado com Cristo, eu tenho um relacionamento. Eu não preciso dar bom dia pro Espírito Santo, mas eu preciso acordar de manhã e falar assim, hoje é mais um dia que eu tenho o privilégio de caminhar com Deus. E um dos momentos de caminhar com Deus é ouvir o que Deus tem a me dizer. E dizer algo que eu tenho a dizer para Deus na minha oração. Né? Então, de certa forma, o episódio de Enoque serve como parábola para nós, embora seja um fato histórico. O que é andar com Deus? É encontrar-se com Deus e conversar com Ele todos os dias. E até quando? Até o dia que a gente não precisar mais voltar para casa e Ele levar a gente para morar na casa dele. Então, todo dia eu tenho que conversar com Deus. Como eu converso com a minha esposa, como eu converso com os meus colegas de trabalho, eu converso com Deus pela Escritura. As pessoas estão cada vez mais sedentas, especialmente por causa desse movimento emocional que você levantou, de ouvirem a voz de Deus. O que Deus tem a dizer para mim? O que eu posso experimentar de Deus? Jovem, se você quer ouvir a voz de Deus, é simples. Comece a ler sua... Cara, ia ser bem bonito. Eu ia fazer um apelo agora. Eu ia pregar. Jovem, se você quer ouvir a voz de Deus, começa a ler sua Bíblia em voz alta. Essa é uma experiência de encontro. São as palavras do próprio Deus. Isso é o que é chamar a Bíblia de palavra de Deus. É reconhecer que ela tem a origem divina. Que ela é uma emanação do próprio Deus. Que, em certo sentido, é uma extensão do próprio Deus. A Bíblia não é Deus, mas ela deriva de Deus. Ela é, de certa forma, a representação da presença de Deus com letras no mundo. Então, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, é uma experiência de encontro, porque eu estou tendo uma experiência com algo que veio do próprio Deus, que de alguma maneira é um pouquinho do que Deus é. É o coração de Deus, são as intenções, a vontade, o desejo do próprio Deus. Então, nem sempre vai ser fácil ler a Bíblia. Tem dia que você não quer ler a Bíblia. Tem dia que você vai querer chutar ler a Bíblia. Tudo bem. Mas você continua escovando o dente todas as manhãs, quando você quer e quando você não quer escovar o dente. Você continua indo pro trabalho, porque tem dias que você não acorda e fala assim, nossa, que vontade de não trabalhar, vou avisar meu chefe. Não funciona assim. Você vai trabalhar. Por que o encontro com Deus se torna opcional, enquanto nossos casamentos não são opcionais? Por que o encontro com Deus se torna opcional quando nossos trabalhos não são opcionais? Por que o encontro com Deus não é opcional quando a prova de recuperação que você tem pra fazer na faculdade não é opcional? Você sabe que você vai pegar DP se você não for fazer. E você vai fazer. E você faz um milagre naquela prova, inclusive. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. No final, também é uma atitude de obediência ler a Escritura. Porque Deus pede isso na própria Escritura de nós. Mas aí, como a gente conversou mais cedo, como eu parto da fonte que é Jesus e não de mim mesmo, eu não posso mais dizer eu não consigo. Eu tenho que reconhecer que eu não quero. Porque no final, o único motivo pelo qual nós não lemos a Bíblia é porque nós não queremos ler a Bíblia. Dentre todos os empecilhos e todas as dificuldades, no final, o único motivo pelo qual eu não leio a Bíblia é porque eu não quero ler a Bíblia. Porque eu continuo comendo, eu continuo respirando, continuo fazendo as coisas que me agradam. O beach tênis está em dia, mas o meu devocional não está. Por quê? Porque no final eu não quero. Óbvio, existe uma batalha espiritual muito mais poderosa entre o hábito de ler a Bíblia e de jogar beach tênis. Mas todo o recurso para essa batalha eu já tenho. A armadura do próprio Cristo. O próprio Cristo me revestiu dele mesmo. Então o que eu preciso para ler a Bíblia, eu já tenho. Não só para ler, como para entender e aplicar a Escritura na minha vida, pela ação do Espírito. Então, pare de dar desculpas que você não consegue ler a Bíblia. Toma coragem. Enfrenta a dificuldade. Abra a Bíblia e experimente habitar nesse mundo que Deus projeta para nós dia após dia, para a gente habitar nele. Até o dia que o mundo de Deus, que hoje é projetado pela Escritura, se torna a nossa realidade presente para a eternidade, quando a nova criação for de fato estabelecida no nosso meio. Pedro, queria te agradecer. Se de alguma maneira nosso público aqui sair dessa conversa, talvez sair da academia enquanto nos ouve, sair de fazer compras, sair do transporte público enquanto nos ouve, com o coração inclinado a encontrar-se com Deus nas Escrituras, acho que a gente vai ter alcançado esse objetivo aqui hoje. Então, obrigado mesmo por compartilhar. Queria orar para a gente concluir aqui, agradecer pela sua vida,
pela maneira como você tem se exposto e feito das Escrituras não só uma matéria-prima de trabalho, mas esse transbordar dos encontros com Deus, né? Que Ele mantenha seu coração Amém. o amando sobre todas as coisas e que isso seja traduzido no compromisso com as Escrituras, em Amém. nome de Jesus. Obrigado, Dani. Vamos orar. Bom Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, fez isso nos dando teu Filho, nos dando o Espírito, mas também nos dando de si mesmo quando nos entregou tua santa palavra e deixou para nós um caminho claro pelo qual nós podemos e devemos andar. Não permita que ao longo da vida dificuldades, hábitos, pressões ou mesmo um costume nos coloque para longe de ti, longe da tua palavra. Pelo contrário, que a frequência com que nós nos encontramos contigo seja traduzida em deleite por tua presença. Mas Deus, quando este deleite não for uma marca dos nossos encontros, que o nosso coração siga exercitando fé e contentamento, gratidão por podermos nos encontrar com o Senhor. Peço que o Pedro também siga com essa experiência marcante, vibrante em si, de modo que aquilo que o Senhor tem dado a ele possa continuar transbordando dele, abençoando tua igreja, por onde quer que ele passe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe.